Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, dona Denise. Deus abençoe a senhora e toda a família, Miriam, e a todos os demais que, conforme você vai entrando nessa live que nós vamos fazer bem rapidamente, de forma objetiva. Inclusive, você pode compartilhar com todos os seus amigos e contatos, com esse aviãozinho que está aí ao lado. Compartilhe, porque eu vou estar intercedendo a Deus pela sua casa, pela sua família. E vamos falar algo muito importante sobre o valor que uma alma, o valor que a sua vida tem, ainda que possa não parecer aos olhos da própria pessoa ou aos olhos de muitos. Mas a Bíblia fala que nós fomos adquiridos, nós fomos comprados por um alto preço, por um alto valor. E por esta razão, bom dia, dona Leila, é muito importante as pessoas, elas trazerem essa consciência do valor que a sua vida tem aos olhos de Deus, mas não só aos olhos dele, mas é importante que você entenda que aos seus olhos também. E por mais difícil que possa parecer a sua vida, por mais dificuldades, situações difíceis que você esteja vivenciando na sua vida, amigo, amiga, creia que o preço pago, ele foi pago com sangue. E o nosso Senhor Jesus declara isso na sua palavra. Por isso eu quero daqui a pouco realizar essa oração. Vamos consagrar aqui também o santo óleo, o óleo da santa unção. Vamos falar melhor sobre esse domingo que comemora-se o dia da independência, não é? Se pelo grito de um homem, segundo consta os históricos, a história do nosso país, houve às margens do rio Ipiranga a independência de um país tão grande e forte como o nosso, comparado à colônia portuguesa. Houve essa independência, Deus promete essa independência. Ser independente é ser livre. E quantas pessoas que, apesar delas afirmarem, crerem em Deus, mas ainda estão debaixo de uma opressão, estão sendo subjugadas pelo mal. Olha o que diz o texto sagrado. Em que foste chamado? Foste chamado sendo escravo? Ser escravo é estar privado de cura, ser escravo é estar privado de paz, ser escravo é estar privado de liberdade, ser escravo é estar subjugado a pessoas ou a situações. Todos nós, quando convidados, quando chamados, quando trazidos para a fé, chegamos a Deus numa condição, numa realidade, numa situação. Mas a Bíblia diz, foste chamado nessa condição, nesta situação, nessa realidade de vida. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, não te preocupes com isso. Isso não é motivo da pessoa se desesperar. Isso não é motivo da pessoa cair em depressão. Isso não é razão dela pensar que a vida acabou. Mas ele diz, se podes se tornar livre, independente desta realidade, desta condição, desta situação, aproveita a oportunidade. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo ou escravo é liberto pelo Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre torna-se servo de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, fostes adquiridos, comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, a liberdade é algo tão desejado pelas pessoas. Mas o que elas têm feito para se tornarem livres de tudo aquilo que as fazem sofrer, de tudo aquilo que traz dor, que tudo aquilo que traz sofrimento à sua carne, à sua vida? Por isso que quando você aciona a fé, quando você vive por meio da fé, você consegue provar, você consegue experimentar o que de bom Deus tem. Porque as promessas da Bíblia, elas são
condicionadas a todos aqueles que creem. Elas não podem, não jamais, elas funcionarão no automático, mas nós tomamos posse dessa palavra mediante a aceitação, mediante a fé. Se fomos adquiridos, se fomos conquistados por Deus através do sacrifício do nosso Senhor, é necessário que façamos de tudo para obtermos essa liberdade. E esse domingo que se comemora o dia da independência desse país em que vivemos, é importante as pessoas também estarem alertas de que elas podem buscar essa libertação, de que elas podem adquirir essa independência. Se Ele nos chamou à liberdade, por que as pessoas estarem cativas à religiosidade? Por que as pessoas estarem cativas a vícios, a medicamentos, a sofrimentos e dores? Por isso que a palavra de Deus fala que todo aquele que foi a Ele encontrou vida nele, obteve vida. As muralhas de Jericó, elas sucumbiram perante o grito, o clamor de Josué e do povo que com ele estava. Aquela mulher que fora a Cristo, porque tinha uma filha possessa de demônios, ela clamou a Ele e Ele a libertou, fazendo a sua filha ser livre da opressão demoníaca. O povo de Israel, o povo hebreu que por 430 anos esteve na escravidão, na dependência, subjugado ao reino egípcio, tornou-se um povo livre e independente. Quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ouviu o seu grito e desceu a fim de livrá-los. Assim como o cego Bartimeu, que estava cego, estava privado da sua possibilidade de enxergar, de ver. Mas quando ele gritou, Jesus, filho de Davi, e Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. O seu grito fez com que Jesus parasse, o chamasse e proclamasse a sua libertação. Então Cristo nos ungiu para proclamar a libertação para aquele que está dependente. Qual é a dependência que você vem sofrendo na sua vida? Seja qual for a situação, Cristo promete a liberdade. Ele diz, não importa em que circunstância, em que situação você é chamado, mas se você pode se tornar livre desta situação, aproveite essa oportunidade. Por isso que Davi, por meio da sua fé, ele disse, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele atribuiu a Deus todas as vitórias por ele conquistadas ao longo de 40 anos que ele reinou sobre Israel. E também de Deus dependia a sua salvação. De quem você vem dependendo até aqui? Por isso, eu quero realizar essa oração. Inclusive, eu estou consagrando o azeite que nós estaremos, o óleo da Santa Unção, nós vamos entregar amanhã nas mãos de todas as pessoas, porque o óleo simboliza o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo para dar início ao seu trabalho. O próprio Senhor Jesus, ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo para dar início ao seu ministério. Quando Moisés derramou o santo óleo, o óleo da Santa Unção, que a Bíblia fala em Êxodo, sobre a cabeça de Arão, os Salmos, se eu não me engano, 133, diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ou seja, quando Moisés derramou aquele óleo, aquele azeite sobre Arão, seu irmão, que era o sumo sacerdote, então o azeite escorreu sobre a cabeça, as barbas de Arão, e percorreu todo o seu peitoral, onde estavam as pedras de Urim e Tumim. Ali ele estava consagrando também, derramando as bênçãos divinas sobre as 12 nações de Israel, as 12 tribos de Israel.
Então, quando esse óleo chegar, esse azeite, a todas as pessoas, será como o azeite derramado sobre a cabeça de Arão, sumo sacerdote do Senhor, que representava a liderança das 12 tribos de Israel. As bênçãos estavam sendo derramadas sobre as 12 nações, sobre as 12 tribos. Então, Deus quer, amigo, amiga, revesti-lo dessa unção, que as bênçãos divinas sejam derramadas de maneira completa sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Isso é ser livre, isso é se tornar independente. Deus nos chamou à liberdade, a sua graça e misericórdia, elas nos alcançaram. Por isso, eu quero orar por todos que agora, neste momento, acompanham essa mensagem. E se você tem familiares na dependência das drogas, na dependência de vícios, se você é uma pessoa que o casamento hoje já não é mais o que um dia foi, a senhora que está sofrendo com traições, com infidelidades, a senhora, o senhor que está com problemas gravíssimos nas finanças, hoje tem vivido preso às dívidas, às cobranças, às ameaças, talvez a dependência de remédios que trazem apenas o controle, mas que não resolve o problema de enfermidades que tem, quem sabe, dominado o seu corpo, a sua vida. Você que para dormir depende de remédios. A senhora, o senhor, que nesse momento clama, pede a Deus pela transformação familiar. Eu quero orar também em favor daqueles que espiritualmente estão cativos, estão debaixo da opressão, da acusação, da condenação, do peso que paira sobre o seu coração. Deus te trouxe a liberdade. Ele nos adquiriu, conforme diz o texto sagrado, a preço de sangue, para que nós não fiquemos sujeitos à escravidão do mal. Vamos clamar a Deus. Eu vou aproveitar, vou consagrar essa bandeja que aqui está de azeite. Todo o óleo está sendo preparado, consagrado, porque amanhã, às 9 horas da manhã, especialmente, nós estaremos entregando um vidrinho desse azeite para todas as pessoas. Você aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, convide amigos, compartilhe essa mensagem com seus familiares, para que também, ao receber desse óleo, você vai ungir a sua casa, você vai ungir o peitoral da sua porta, o mal não vai ter acesso à sua casa, você vai estar ungindo a cabeceira da sua cama, do seu familiar, você vai estar ungindo peças de roupa do seu uso pessoal, você vai pingar uma gotinha desse santo azeite consagrado, puro, para que haja prosperidade no seu trabalho, na sua vida. Então, óleo é símbolo do Espírito Santo. E neste domingo, às 9 horas da manhã, num grande culto de fé e milagres, e às 18 horas, mas especialmente às 9, nós estaremos juntos. Avenida Floriano Peixoto, 2326, aqui no bairro Brasil, no coração da cidade de Uberlândia. Vamos clamar. Você entende a importância da sua vida, da vida daqueles que estão sofrendo? Então procure entender e valorizar a sua vida. Quando a pessoa pensa, o corpo deixa de sofrer. Você deixa de viver subjugado ao sofrimento e à dor. Senhor, o Senhor diz que nos ungiu para proclamar libertação ao cativo, ao que está dependente das situações, dependente dos sentimentos, dos relacionamentos, dependente, quem sabe, de situações que no passado fizeram o mesmo sofrer e ainda o faz. Quantas pessoas, meu Deus, que estão na dependência das doenças, dos vícios, das dívidas, da depressão, da angústia, do sofrimento, da dor, daquelas palavras que magoaram, que machucaram a sua alma. Mas o Senhor proclama libertação para todo aquele que crê, para todo aquele que recorre ao Senhor. E neste instante eu venho interceder por esta pessoa que ora comigo,
que participa conosco, que está comigo clamando, intercedendo pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Esta pessoa que está disposta, Senhor, determinada, decidida, meu Deus, a colocar um fim em todo o sofrimento que tem passado. Ó Deus da Bíblia, aonde habita o Espírito do Senhor, ali há liberdade, é o que diz a tua palavra. Ora, se o Espírito do Deus Altíssimo, ele promove libertação, ele promove liberdade, por que razão a quem sofra e atribui ao Senhor o teu sofrimento, quando o Senhor promete liberdade? Então, alcança todos que oram, que participam desta oração. Nós consagramos esse azeite, Senhor, para que cada vidrinho desse santo óleo que está aqui seja consagrado, seja ungido. E quando cada pessoa receber um vidro desse óleo, receba através do mesmo a tua unção, o teu poder. Abençoa, Deus, a todos que oram da sua casa, trabalho, de um hospital, essa senhora que ora pelos seus pais, essa mãe que pede pelos seus filhos, pelo marido, essa pessoa que ora, intercede pelo seu trabalho, para que haja independência, já que o país comemora no dia de domingo a independência do mesmo, mas quantos que ainda vivem na dependência de tantos problemas e situações? Nós colocamos tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, que o nosso Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Inclusive, neste domingo, nós vamos trazer uma mensagem especial sobre o poder e a importância da oração. Há quem pensa, há quem diga, eu já oro bastante. Será? Qual é a oração que realmente atende e chega ao céu? Tem um segredo. Qual é a oração que chega a Deus? Por que nem toda oração é atendida, mas ouvida? Toda oração é ouvida, mas por que nem todas são atendidas? Nesse domingo, às 9 horas da manhã, estaremos trazendo essa revelação. Você de Uberlândia vem estar conosco. Avenida Floriano Peixoto, 2326. Às 9h18, especialmente às 9. Deus abençoe Dona Denise, a Dona Laís, que está nos acompanhando também. Tem outras pessoas aqui, o Tiago, a Dona Dora, a Dona Alessandra, a Miriam, o Manel, Ponto CE, acho que é Manel do Ceará, a Dona Sueli, a Mariana também, a Dona Leila, enfim, a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe, tenham todos um ótimo sábado. Deus abençoe o seu Cláudio, Dona Laís. Brevemente voltaremos aí, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho certeza que a bênção de Deus está sobre ele e sobre a casa da senhora. Deus abençoe a todos que nos acompanham e aqueles que forem tocados e querem e desejam também ajudar a obra da Igreja Fonte. Nós inserimos aqui os nomes de todos os colaboradores da obra que dizimam, que ofertam para ajudar essa obra a caminhar, chegar ao aflito, ao necessitado. Ajude. Eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida também. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã. Dá licença.